volta para mais um Receitas da Lid, mais uma vez atendendo a pedidos. Sim, mais uma vez atendendo a pedidos, vamos fazer mais um pão, dessa vez diferente. Esse pão que a gente vai fazer hoje é 100% integral. E ó, 4 ingredientes: farinha, água, fermento e sal. Também é aquele pão de fermentação rápida, né? Lembrando que a gente está indo um passinho de cada vez. E para quem ainda não assistiu o vídeo, corre lá, clica aqui sobre grãos ancestrais, que eu falo de uma farinha integral, das 3 partes de um grão, a importância disso para a nossa saúde também. Corre lá, assiste, para entender que no nosso país, a grande maioria das farinhas que se dizem integral não são tão integrais assim. Então, o que observar, né, nas embalagens quando a gente for comprar farinha de trigo integral? Então, mais uma vez, é uma farinha de trigo integral que eu estou usando aqui, ou seja, como tem glúten. Para quem quiser fazer a farinha, um pão sem glúten com a farinha sem glúten, também é só clicar aqui, vai lá no vídeo onde eu ensino a fazer o mix de farinha sem glúten e vai substituir de forma igual, a quantidade vai ser a mesma. Só que não sou eu que vou cozinhar dessa vez. Quem vai cozinhar no vídeo de hoje é o meu marido, Marcos Felipe! Aplausos, Laura, aplausos! Gente, o Marcos, ele tá sempre aqui, em todos os vídeos, mas do outro lado da câmera. Ele aqui edita, corta, faz gracinha, bota musiquinha, é ele. Por enquanto, porque ele falou pra mim, ele já deixou isso muito claro. Por enquanto eu tô fazendo isso, tá? Porque se não fosse ele, essa história não ia rolar pra vocês. Então, tá, enfim. Hoje eu trouxe o Marcos porque durante um tempo aí, até hoje eu tenho que pegar leve com isso, eu não podia sovar massas, fazer esse exercício físico, porque eu tive epicondinite, eu acho que é esse o nome, não sei. Por esforço repetitivo. E aí, olha só, ele teve que me ajudar com a questão de sovar a massa. E aí ele aprendeu a fazer pão, e hoje ele sabe fazer pão melhor que eu. Então, pra fazer essa receita, a história vai acontecer com ele. Vamos lá? Então, hoje a gente vai fazer uma receita que vamos só a 4 ingredientes, que é a farinha, o fermento, o sal e a água. Fermento seco para pão, certo? Isso. Vamos lá então. Então, para começar, a gente vai colocar o fermento com a farinha e já vai misturar também o sal já junto. Sal marinho moído, né? A gente vai misturar bem aqui, para não deixar nenhum pedaço para o lado ou nada de fermento para um lado, sal para o outro. Misturando os secos. Misturando todos os secos primeiros. E agora a gente vai acrescentar a água. A gente vai pesar a água para a gente conseguir controlar o quanto de água a gente coloca. Tá, gente, olha só, vou fazer uma pergunta para ele que é importante, que muitas vezes ele me ensina isso também. Nas suas receitas, você se baseia muito, tudo que você vai colocar pela quantidade da farinha. Como é que a gente calcula a água em relação à farinha? A gente sempre faz as contas, então, de quanto de água vai colocar. A gente pega, então, a quantidade de farinha. Por exemplo, a gente vai pegar 1 kg de farinha, a gente vai colocar entre 75% e 80% de água. Ou seja, a gente tem 1 kg de farinha, a gente vai precisar de 750 a 800 gramas de água, que dá mais ou menos a mesma coisa ali de mililitros. Tá. Então a gente pega aqui a água, a gente não coloca toda a água de uma vez. A gente coloca, eu vou usar aqui, como eu estou usando 500 gramas de farinha, eu vou colocar entre 375 e 400 gramas de água. Então eu coloquei 300 gramas de água aqui nos secos e agora eu vou misturar aqui então para a farinha chupar e incorporar toda essa água. Pergunta, essa água tá o quê? Essa água ela tá quente, essa água tá ali a uns 29, 30 graus. Não, tá. Ela não pode, não é para escaldar a farinha, é só para deixar ela aquecida para ela ajudar a fazer a liberação da cadeia de glúten, a ela começar ali a todas essas reações químicas que vão acontecer. Tá, quando ele vai misturando, eu falo 2 coisas. Número 1, a gente vai colocando a água por último, por quê? Não coloca tudo de uma vez. Então, quando você pegar uma receita de pão e lá 500 gramas de farinha, 400 de água, não coloca tudo de uma vez. Você vai sentindo até que a massa esteja no ponto certo. Porque muitas vezes você pode afogar a sua massa se você colocar tudo de uma vez. E aí você vai consertar como? Com a farinha, e aí vai ficar um pão duro. Isso vai depender muito da farinha. Aqui a gente está usando hoje uma farinha 100% integral. Se a gente tivesse com uma branca, ele com certeza colocaria menos água do que está usando aqui, né? Porque a integral ela vai chupando muito, tá?
E é sempre importante misturar bem o meio da massa, né? Porque como você está incorporando, não deixar no meio da massa aqueles pedaços de farinha, aquelas pelotas, que depois isso é uma das coisas também que o pão fica caroçudo, fica com aquelas partes duras no meio dele. Então o segredo é realmente misturar bem, principalmente misturar o meio dessa massa que está se formando. Então você dissolve bastante o meio dela para o meio também incorporar toda essa água. Outra coisa que eu ia falar sobre água, né, que eu falei que eu ia falar das coisas, mas eu já falei a dois, é o seguinte: se a gente está usando máquina, maceira, batedeira industrial, é melhor que a gente trabalhe com essa água ou temperatura ambiente ou até um pouquinho gelada. Porque o peso da quantidade da farinha que a gente vai colocar ali vai fazer com que esquente muito essa massa e a gente mata esse fermento, certo? Isso aí. E essa massa também dá para fazer na batedeira. Também, essa como massa, a gente fez a outra lá. Como fez aquele pão do vídeo anterior, você pode também essa massa, o pão do se hambúrguer, você, do vídeo do hambúrguer e do bagel. Se você optar, você consegue fazer também aqui essa massa que a gente está fazendo do pão na batedeira. E, gente, excelente dica para fazer e vender, tá? Porque é super simples, super fácil, faça, venda e vambora. E depois que você vê que já não está quase mais incorporando esse restinho de farinha que tem aqui no fundo aqui do bowl, então agora você coloca o restante da água. Então eu vou colocar agora mais um pouquinho da água aqui para completar aqui deu 390 gramas de água para colocar. E agora parece até que está afogando a massa, né? Parece que vai dar tudo errado, gente. Mas vai dar tudo certo. Você tem que mexer bastante, como eu falei, principalmente no meio da massa. Você tem que fazer com que toda a farinha que tem ali absorva essa água por igual, né? Então ela tem que ficar bem homogênea também essa massa. Você tem que fazer ela chupar toda essa água aqui, ela não vai ficar afogada, ela vai conseguir absorver tudo isso de água. Bom, vamos lá. O que aconteceu aqui agora? Conta pra gente. 10 minutinhos depois, a gente vai tirar o pão Assim, sem farinha, sem nada? Não. sem farinha, sem nada, em cima da bancada, uma bancada lisa, Limpa. higienizada. Então, o que a gente vai fazer agora, a técnica do splash, o que a gente vai fazer é cortar o pão com os 2 dedões, e a gente vai levantar a massa e depois jogar a massa na mesa. E esse jogar a massa na mesa é o que equivale a sovar, que é aquele trabalho de criar as cadeias de glúten. Quem ensinou, gente, essa técnica pra gente foi um padeiro, amigo nosso em Brasília, o Guilhom. Bota a foto do Guilhom aqui, o Instagram dele. Ele tem lingerie em Brasília. Então, ele um dia ensinou isso pra gente e super funcionou, né? A gente vai repetir o processo 3 vezes. E vocês vão percebendo que cada vez que você faz, a massa ela fica um pouquinho mais consistente, que significa que o glúten está sendo ativado e está sendo formada a cadeia de glúten na massa. A hora que acaba, junta tudo. Não faz bola, não faz nada. Não é necessário. Só juntou. Juntei tudo, vou deixar no bowl. Vai cobrir? E aí eu vou deixar coberto com um pano úmido até ele dobrar de tamanho, que vai dar mais ou menos uma meia hora. Tá, se eu tô lá no meu restaurante, resolvi fazer isso, eu não posso trabalhar com pano úmido no restaurante. Então pode ser um Perfex molhado, dá na mesma, pode ser um Perfex também. O pano molhado em cima, ele ajuda o pão não perder muita umidade, ele não ressecar, não ficar duro. Então ele vai acabar preservando a umidade que está aqui na massa, para a hora que a gente assar a massa, ele ficar bem fofinho, bem leve. Ó, gente, é um excelente faça e venda. São poucos ingredientes, é fácil de fazer e bom para você vender também. Então agora, meia hora depois, a massa já cresceu. O que a gente vai fazer agora é tirar a massa daqui do bowl, a gente vai modelar e vai colocar os pãezinhos para assar. Então a primeira coisa é a gente enfarinhar aqui na lateral, para facilitar e para a gente não perder muito do gás que formou dentro da massa. Aí a gente vai jogar mais um pouquinho de farinha em cima da massa para facilitar o corte da massa.
Então agora a gente vai pegar cada uma das massas, a gente vai abrir um pouquinho ela, com delicadeza, para a gente não amassar demais. E o que a gente vai fazer é enrolar a massa bem apertado e abrindo já para ela ficar já do tamanho do nosso pãozinho. Lembrando sempre que isso aqui ainda vai crescer, né? Nessa massa, essa bolinha ainda vai crescer, ela vai expandir na hora que ela for para o forno. A gente vai fazer isso com todas as massas que a gente tem, repetindo sempre o processo, então, de esticar e enrolar bem apertado para a gente ter um resultado de miolo do pãozinho bem macio. Então a gente já modelou todos os pãezinhos, eles já estão todos no mesmo formato. E aí uma dica bem legal para deixar ele mais crocante é a gente pegar um pouquinho de semolina e jogar por cima, que ele vai ajudar o pãozinho a ficar mais crocante, a ficar mais saboroso também. Então a gente já tem aqui as assadeiras, também elas foram colocadas, em vez de enfarinhadas, a gente colocou com semolina. Então a gente coloca os pãezinhos, deixando uma distância, né, já que eles vão crescer. Se você gostar de um pãozinho grudado no outro, pode deixar mais perto. Aqui a gente vai deixar um espaçozinho entre eles, para a gente poder deixar eles crescerem o máximo possível. E agora é só levar ao forno. O forno ele já está pré-aquecido a 220 graus. E eu vou mostrar ali no forno também mais uma dica para vocês, para o pão de vocês ficar com a casquinha mais crocante ainda. Então o nosso forno ele já está pré-aquecido a 220 graus. O que a gente vai fazer agora, a gente vai pegar um copo de água e vai jogar ele numa assadeira no fundo do forno, que também já está aquecida. E isso vai fazer com que fique uma nuvem de vapor dentro do forno, que vai ajudar muito o pão de vocês a ficar com uma casquinha bem crocante. E aí agora a gente coloca as assadeiras com os pães aqui dentro. E agora é só esperar o pão assar, por volta de 10, 12 minutinhos ele já vai estar pronto. Nossos pães já estão assados então. Agora eu vou tirar um pouquinho ele para esperar ele esfriar, em cima aqui da grade, que nem a Lid falou aqui no vídeo anterior, que ela já explicou o porquê deixar esfriar numa grade, para não deixar ficar úmido, o pão não ficar mole por baixo. Então os nossos pães estão aqui. E eu vou voltar e eu vou dar um recado. Maridos, ele acorda cedo aos sábados ou domingos, não é sábado ou domingo, não é sábado ou domingo, pra fazer esse pãozinho pra gente, vocês acreditam? Bom, os pãezinhos estão incríveis. Me conta uma coisa, pra congelar, como é que é mesmo? Pra congelar, você espera ele esfriar primeiro, aí você coloca dentro de um saquinho de plástico para freezer e deixa no freezer por até 30 dias. Entenderam? E aí pra descongelar, como é que faz? Porque daí a gente pode fazer tudo isso, claro que a gente vai consumir no café da manhã, esperou esfriar, congelou e aí eu quero consumir daqui a uma semana, vai? Você tira do freezer, deixa ele voltar à temperatura ambiente.
Quando ele já tiver voltado, ele vai voltar, só que ele vai perder a crocância. Aí você coloca no forno bem quente, 230 graus, coloca ele lá e ele vai regenerar, inclusive, a casquinha crocante. Ele vai voltar a ficar crocante. E é bem rapidinho, gente, porque se está 230 graus e o pão ele já foi assado, se a gente deixar lá mais 8, 10 minutos já era, né? Então é só para regenerar mesmo, como ele falou. E agora eu vou abrir aqui o pão. Olha só. Uma manteiguinha. Pãozinho integral. Pro nosso café da manhã. Gostaram da dica? Obrigada pela participação, né? Te chamo, gostou? Gostei. Adorou estar aqui, né? Bem o que ele gosta, assim, maravilhoso. Mas é que nem um pão, gente. Ele faz muito melhor do que eu. Então, tive que trazer ele pra cá. Da próxima vez, sabe o que ele vai ensinar pra vocês? Um dia aí, fermento, levain, nossa, fugiu o nome. Levain e pão com levain pra vocês. Beijo, gente. Até a próxima. Se inscrevam no canal, comentem, compartilhem e vamos que vamos. Beijo, até a próxima.